ele diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras ainda achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram novamente dele seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Amém. Os irmãos estejam assentados em liberdade de glorificar o nome de Jesus. Minha gratidão a Deus pela oportunidade. Deus continue abençoando ao máximo Curitiba através do evangelista Daniel, de toda a diretoria, a coordenação, nosso irmão que representa, e a regional Cajuru, nosso irmão Marquiel, a pessoa, nosso irmão Elias, irmão Carlos. Deus abençoe grandemente, porque o Max tem sido uma bênção na minha vida e na vida da minha família. Então, quero expressar aqui a minha gratidão pelo trabalho que os jovens têm realizado aqui na cidade de Curitiba. E hoje, em especial, aqui o pastor Joel, por essa congregação, e na liderança do nosso irmão Eziel. Eu estava pensando, eu sabia que tinha alguma coisa diferente no Luziel ali, eu estava tentando lembrar o que era. Irmão Eziel, Deus abençoe grandemente. Também aos jovens que estão aqui, trabalhando aqui nessa congregação para realizar a obra de Deus. Deus os abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus está sendo indagado pelos seus discípulos. Versículo de número 3, no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem 3 perguntas ao Senhor Jesus. A primeira pergunta que eles fazem é: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Parece ser uma pergunta só, mas são 3 eventos distintos. Então a primeira pergunta é: dize-nos, quando sucederão estas coisas? É o primeiro evento. E o primeiro evento está diretamente ligado à introdução do capítulo, os primeiros 2 versículos que nós lemos. A grandeza do templo que estava em Jerusalém. Aí você vai questionar, mas nós lemos no livro de Neemias, de Esdras, que o templo não era tão bonito assim quanto no templo dos dias do templo de Salomão. Este templo dos dias de Jesus, embora seja o templo de Zorobabel, no entanto, Herodes, que era quase judeu, uma família influente de judeus, para agradar os judeus, ele começou a reformar o templo. Para os irmãos terem ideia, 20 anos antes do nascimento de Cristo, iniciou a reforma do templo nos dias de Herodes. Imagina, ele estava há 20 anos embelezando aquele templo. E é por isso que os discípulos estão maravilhados. Herodes trouxe uma enorme quantia de ouro, de prata para enfeitar o templo, mármores, umas pedras brancas que trouxe de outros países, que ele importou para a nação, para enfeitar o templo, e os discípulos estavam maravilhados e comentaram sobre essas construções. Jesus aproveitou o gancho do que os discípulos estavam vendo, aquilo, eu creio, no agir de Deus de maneira completa, ele opera querer e efetuar. E nessa ocasião, então, Jesus faz uma pergunta e uma declaração: não vedes tudo isso? De verdade vos digo, e não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Às vezes, algumas pessoas ignoram o evento do templo e utilizam-se
da expressão do versículo pedra sobre pedra que não seja derrubada, para falar da grande tribulação de uma maneira geral, que no mundo todo não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O texto é específico. Jesus estava se referindo ao templo em Jerusalém. Não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Esta geração é a geração que fez uma declaração por ocasião da condenação injusta e da morte do justo, Jesus Cristo. Os líderes judeus incitavam a multidão a dizer: diga a Pilatos para que ele solte Barrabás. Incitavam a multidão a dizer: crucifica-o. Quando Pilatos perguntava: que farei de Jesus o Cristo? E a multidão gritava: crucifica-o, que caia sobre nós o sangue deste homem. De fato, caiu sobre eles. E o texto faz uma declaração. O Senhor Jesus vai dizer aos seus discípulos que não passaria aquela geração sem que essas coisas aconteçam. Não vai passar esta geração sem que essas coisas aconteçam. De fato, naquela mesma geração, daqueles discípulos, daqueles judeus aos quais Jesus estava se referindo, todas estas coisas se cumpriram. A maldição que eles invocaram por ocasião da morte de Jesus recaiu sobre a nação. E o Senhor Jesus disse: ai das grávidas, no versículo de número 19, e das que amamentarem naqueles dias. No ano 70 depois de Cristo, o evangelista Lucas, ele é mais preciso quando o Senhor Jesus está dizendo: quando virdes Jerusalém sitiadas pelos exércitos. Então essas tropas foram lideradas pelo general Tito de Roma, que sitiaram, cercaram a cidade de Jerusalém. Ninguém entrava na cidade, ninguém saía da cidade. Eu estou falando que isso aconteceu quase 40 anos depois de Cristo. Ele morreu com 33 anos e meio. Se nós levarmos ao pé da letra e desconsiderarmos os erros de contagem, seriam então 46 anos e meio, ou 36 anos e meio, ou 37 anos arredondando, que se passaram dessa profecia do Senhor Jesus. Então, no ano 70, depois de Cristo, Roma invadiu Jerusalém e as atrocidades foram enormes, foram horripilantes, foram horríveis, o que eles fizeram com os judeus. Essa expressão que Jesus usa, ai das grávidas naqueles dias, o castigo que Roma trouxe sobre a rebelião dos judeus, que eles queriam se rebeliar contra o império, e para aplacar essa rebelião dos judeus, fecharam a cidade, e quando Jerusalém cedeu no seu cerco e os exércitos de Roma invadiram, foi terrível o que eles fizeram. As mulheres grávidas foram passadas a fio de espada, as outras eram torturadas. Uma das torturas que os romanos aplicaram às mulheres dos judeus era abrir o seu próprio ventre, arrancar um feto e colocar um gato vivo dentro delas. Então é uma das expressões que Jesus usa, ai das grávidas naqueles dias. Eles não pouparam pessoas de idade, eles não pouparam crianças, eles passaram todos a fio de espada. E esses que gritavam dizendo crucifica-o, diz o historiador Flávio Joséfo, e acabaram as cruzes ao redor de Jerusalém. Não havia mais cruz para crucificar judeus, todos pendurados em cruzes. E quando não havia mais cruz para pendurar os milhares de judeus que foram crucificados, eles penduravam 2 ou 3 judeus com os braços abertos em árvores, o sangue escorrendo. O templo foi incendiado. Eles colocaram os sacerdotes, os levitas, trancaram lá dentro, incendiaram o templo e queimaram todos eles vivos. Por causa do incêndio causado no templo, o ouro que enfeitava o templo, ele se derreteu, caiu entre as rochas. E para que os romanos efetuassem o saque do templo, necessário foi que eles removessem pedra por pedra para saquear o ouro
e não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada, conforme Jesus havia profetizado. A segunda pergunta que está no versículo de número 3 é: e que sinal haverá de tua vinda? E nesse contexto do capítulo de número 24 de Mateus, dos Evangelhos, na escatologia de Cristo, tanto como nos Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o Senhor Jesus, ele inicia dizendo aos seus discípulos imediatamente, quando os discípulos perguntam: que sinal haverá da tua vinda? Então, a primeira resposta no versículo de número 4 é esta: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal do retorno do Senhor Jesus Cristo, o primeiro sinal da sua vinda apresentado aqui nesse contexto, é o surgimento de falsos cristos. No contexto, Jesus fala sobre falsos profetas. Os falsos cristos são aqueles que usam o nome do Messias, que usam o nome do Cristo e dizem, eu sou o Messias, eu de fato sou Jesus, porque ele prometeu que iria retornar. Nos Estados Unidos, dados de 10 anos atrás, já ultrapassavam o número de 2.000 pessoas que se intitulavam Jesus, que se intitulavam o Cristo. Aqui no Brasil, nós também temos várias pessoas que se intitulam ser Jesus. E no Brasil afora, nós temos um tal Carlos Miranda, que ele se diz ser Jesus e é um dos movimentos mais fortes no México, em países de língua latina, e também tem o mesmo movimento aqui no nosso país, com sede no Rio de Janeiro. Os seguidores desse tal Jesus Miranda tatuam o número 666 no seu braço, no seu corpo, e dizem, de fato ele é Jesus. Nós estamos convencidos de que ele é Jesus. Aqui no nosso país, e mais especificamente na nossa cidade, Curitiba, o mais famoso é o tal do INVE. E em memória do INVE, ainda ali no Alto Boqueirão, no bairro Novo, Caminho Zoológico, ainda tem o cachorro-quente do INVE. Né? Ficavam lá guardiões deles armados com armas de fogo lá em cima, lá, guardando a residência dele quando ele residia ainda em Curitiba. E nós sabemos que ele também tinha vários seguidores, mulheres que estavam dispostas a dar a vida por ele e chorando diziam, ele é o Cristo, ele é Jesus. Então eu estou falando para a nossa geração, algo que Jesus disse há mais de 2.000 anos atrás, e que os nossos olhos claramente estão observando os sinais da sua vinda. No versículo de número 6, ele continua falando sobre os sinais da sua vinda, e ele diz assim, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Irmãos, o quadro que o mundo está vivendo hoje é incontrolável. A ONU, ela não dá conta de controlar as guerras. E a paz que é apregoada pelas Nações Unidas é uma paz falsa, porque é uma paz que se arma para a guerra. Nós vamos promover a paz, cheia de ogivas nucleares. Estamos promovendo a paz, investindo na tecnologia armamentista. Nós estamos promovendo a paz. Então é uma mentira, é uma farsa. Na verdade, a paz é que o país que hoje está como cabeça, por exemplo, os Estados Unidos, fique no topo e todas as nações se silenciem. Isso é a paz. Né? E assim, da mesma maneira, nós temos os russos e também os chineses que não se manifestaram, e tomara que eles não fiquem bravos, porque eles são maioria e a China vai dar problema, porque eles são bilhões, eles vão dar problema para o restante do mundo. Então são as potências mundiais que estão nas suas competições, nas suas guerras, e outros, declaradamente, as facções anônimas que guerreiam as guerras civis instaladas nos países, como, por exemplo, mais recente na Síria, o que nós presenciamos, a profecia de Isaías. Há quase 3.000 anos atrás, Isaías profetizou que Damasco ficaria deserta.
E no nosso tempo, na nossa geração, o que é a cidade de Damasco nos nossos dias, senão cinzas, resto de guerra, conforme o profeta Isaías havia profetizado a respeito desta cidade. Então ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Irmãos, a Coreia do Norte, testando as suas ogivas nucleares e seus mísseis, não se sabe o que tem por detrás da cortina de ferro. Nós não sabemos quais são exatamente os eventos que estão para acontecer nesses últimos dias. E as mentes brilhantes, pensantes, quem pesquisa, exceto as pessoas que passam o dia todo no shopping, nos entretenimentos, assistindo filme, ocupado com a correria da igreja, mas que despreza a informação e não sabe o que está acontecendo no mundo, vive como se nada estivesse acontecendo. Mas aqueles que pesquisam e estão vendo o que está acontecendo no mundo, as pessoas, a força inteligente do mundo está preocupada e sabe que nós estamos à beira, nós estamos próximos de uma terceira guerra mundial. O mundo está em conflito e o que mais se ouve nos jornais é guerra. E o Senhor Jesus disse há mais de 2000 anos atrás: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ele disse aos seus discípulos: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Essas são as palavras do Senhor Jesus. Ele continua dizendo: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. E ele vai dizer: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus, depois de falar da situação política do mundo, das suas guerras, Jesus fala da área dos sinais, na área da natureza. E Jesus está dizendo que na área da natureza haveriam terremotos em vários lugares. Para que os irmãos tenham ideia, na nossa geração, eu acredito que a nossa geração é a geração do arrebatamento. E que Cristo a qualquer momento irá arrebatar a sua igreja. E que não há mais nenhuma profecia para se cumprir. Não há nenhuma profecia que impeça de que a igreja, de fato, ela seja arrebatada, porque o arrebatamento é iminente. Ele não depende de nada para acontecer, a não ser da vontade soberana de Deus. E nós estamos aguardando que a qualquer momento esta igreja, ela será arrebatada aqui da terra. O Senhor Jesus, há mais de 2000 anos atrás, está dizendo que o que antecederia a sua vinda seriam terremotos em vários lugares. E na nossa geração, se for contar os terremotos enumerados em toda a história, até o ano de 1950, e somar os terremotos de um período de apenas 50 anos, de 1950 até o ano 2000, em 50 anos, nunca houve, ele ultrapassa o número de 100 vezes mais em 50 anos do que em toda a história. Isso aponta que, de fato, nós somos a geração do arrebatamento. A qualquer momento vai acontecer. A qualquer momento nós seremos arrebatados. É a Bíblia que está dizendo. E o Senhor Jesus continua dizendo. Ele diz aí no versículo de número 8. Tudo isso é o princípio das dores. Por que princípios das dores? Jesus está se referindo às dores de parto. As mães que estão aqui, os pais que estão aqui, sabem. Para quem tem filhos, sabe como é que funciona? A mulher está gestante e tem a data prevista pelo médico, e sempre tem uns apressadinhos que acabam nascendo antes. E aí, quando está chegando naqueles dias, completou os 9 meses, começam a vir as dores de parto. Aí a mulher sente uma dorzinha, mas ela não quer falar para o marido: não vou incomodar ele, porque eu acho que não é ainda. Aí ela fica ali, passa algumas horas e de novo: não, acho que ainda não é. Mas o período da dor de parto, ela vai diminuindo. As horas vão diminuindo. Já não é mais de 12 em 12 horas, de 6 em 6 horas, de 3 em 3 horas, de 1 em 1 hora. A mulher em desespero diz: amor, está doendo, vamos para o hospital que vai nascer. Então as dores de parto, que a Bíblia está dizendo, que todos esses sinais, eles vêm acontecendo. Guerra sempre teve, mas nos nossos dias o número de guerra é muito maior.
maior. Terremotos sempre teve, mas nos nossos dias o número de terremotos é muito maior. Falsos cristos sempre teve, mas nos nossos dias é muito maior. Falsos profetas sempre teve, mas nos nossos dias é muito maior. Ou seja, as dores de parto estão ali pertinho. A qualquer momento a terra, o planeta, a natureza irá dar a luz e haverá a manifestação da glória dos filhos de Deus e nós seremos arrebatados. Glórias a Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus, ele continua dizendo: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aí você vai dizer: vos matarão, você já passou. É naquela época que lançava os cristãos lá para os leões comer, que queimava os cristãos vivos, decapitava, que enforcava, faziam isso. É aquela época que faziam atrocidade, é a nossa época. Nunca houve mais assassinato, perseguição, extermínio de cristãos como nos nossos dias. Outro dia eu conversei pelo Facebook, no Messenger, eu conversei com um médico lá da Índia. Ele me chamou em inglês, eu tive a ousadia de responder, vou responder para ver o que dá e vou ver até onde vai o meu inglês. Aí quando o meu inglês falhou, eu corri para o Google e fui conversando com ele, e ele disse assim: ó, você é do Brasil e você não se preocupa, porque tem muitos brasileiros morrendo aqui e eles são cristãos. Ele diz: muitos brasileiros morrendo aqui na Índia, e não somente na Índia, em outros países extremistas, os nossos irmãos são assassinados. Segundo dados, somente o que é registrado, os registros dizem que mais de 100 mil cristãos, eu disse 100 mil, mais de 100 mil cristãos são assassinados todos os anos. Isso é contínuo. Cristão morreu em todas as áreas dos nossos dias, é muito mais. E as dores de partos está se atenuando, os sinais estão se tornando cada vez mais evidentes, para nós acordarmos, para nós despertarmos, estarmos prontos e preparados para o grandioso dia que nos encontrarmos com o Senhor Jesus. E ele diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então Jesus mais uma vez fala que o engano é a marca registrada, o sinal que mais evidencia o retorno da sua vinda. Existem os falsos, os enganadores, aqueles que são de outras religiões e que tentam distorcer o que a Bíblia diz, que desprezam descaradamente o cristianismo e diz: o cristianismo é lenda, o cristianismo não é verdade. Olha o comportamento dos cristãos. E assim as religiões lutam contra o cristianismo porque são falsas religiões. Mas ainda dentro do cristianismo, aqueles que se utilizam do nome de cristão para promover o seu próprio nome, ou então para buscar a fama, ou até mesmo para buscar o dinheiro. E dentro do nosso meio evangélico também existem outros falsos que estão infiltrados no nosso meio, com o nome de cantor gospel, de pregador gospel, da próxima parada gospel. Existem os falsos também, assim como nós sabemos que existem os verdadeiros. Existe o falso, obviamente, porque existe o verdadeiro. E também as pessoas simples, anônimas, no meio da igreja, dentro da congregação, sempre tem o trigo, mas também tem o joio. E qual que é a diferença entre o trigo e o joio? É que o trigo, ele tem conteúdo, mas o joio é só casca. Você olha para o pé de trigo e olha para o pé de joio, isso é igual. Mas quando você se aproxima, você chega perto, vai além da aparência e começa a analisar o conteúdo, você percebe que o joio é só casca. Aleluia. O trigo, ele tem peso. O trigo, ele tem conteúdo. No capítulo 25 desse mesmo evangelho, Jesus conta a parábola das 10 virgens. São 10 noivas. São as 10 amigas da noiva, que estão acompanhando ela e aguardando a chegada do noivo. E a Bíblia diz que à meia-noite, e eu acredito que nós estamos vivendo este tempo desta meia-noite que a Bíblia falou, porque a Bíblia diz que todas elas dormiram, virgens sábias e virgens prudentes. As prudentes dormiram, as sábias também dormiram. Ou seja, isso envolve a totalidade da igreja. O tempo que a igreja está vivendo é o período do sono. A igreja está
sobre missão, não se fala mais sobre arrebatamento, não se fala de arrebatamento, de julgamento, de juízo final, de missão. As pessoas rejeitam, as pessoas não querem, mas quando você vai fazer campanha das 7 pegaduras, dos 7 pés de erva doce, dos 7 milharal, campanha não sei do que, campanha daquilo, a igreja lota. Porque eu quero a vitória para minha casa, porque eu quero a vitória para minha família, porque eu quero trocar de mulher, porque eu quero trocar de carro, porque eu quero trocar de casa, porque eu quero namorar, porque eu quero casar, porque eu quero uma bicicleta nova, porque eu quero isso. E as multidões afluem o evangelho da prosperidade, os tele-evangelistas, as pessoas vão lá porque eu quero o meu milagre, o meu milagre. As pessoas estão dormindo e estão pensando que evangelho e cristianismo é entretenimento. Nós não estamos aqui para nos entreter. Eu não vim aqui trazer um espetáculo de um show gospel, uma mensagem preparada. Os jovens não vieram aqui para apresentar um show e cantar e mostrar a voz bonita. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para anunciar que Jesus Cristo está vivo e em breve Ele voltará para arrebatar esta igreja. Mas existem no nosso meio aqueles que estão enganados, porque não entendem o que é o evangelho. Há pessoas que vêm para cá e pensam que estão no evangelho, descem as águas enganados, tomam ceia enganados, comem o pão enganados, bebem o vinho enganados, participam de mocidade enganado, participa de celebração enganado. Tem muita gente que até está entre os obreiros enganados, mas ele não entendeu o que é o evangelho, porque é uma aparência, não entendeu a essência do evangelho, não aprendeu ainda o que é perdoar o próximo, não entendeu ainda o que é amar o próximo, não entendeu ainda o que é amor pelas almas, paixão pelos perdidos, ainda não entendeu o poder do sangue de Jesus, da obra redentora, do sangue que foi derramado. Não entendeu o evangelho de verdade? Então ainda vive o engano. Jesus disse que essa seria a marca dos últimos dias. E ele continua dizendo: eu vou se multiplicar a iniquidade. Perceba que Jesus está falando não somente de pecado, mas da iniquidade. O amor se esfriará de quase todos. Graças a Deus que é de quase todos e não é de todos. Ele está dizendo por se multiplicar a iniquidade. Jesus está dizendo que nesses últimos dias a iniquidade iria se multiplicar, haveria um aumento, vai ficar um pouquinho pior, mas Jesus está dizendo, vai ficar bem pior. O negócio vai ficar feio nos últimos dias. Jesus está dizendo que a iniquidade iria se multiplicar. Porque o pecado é quando uma pessoa, até por ignorância, a pessoa peca, a pessoa desconhece a lei, a pessoa erra e faz porque não sabe. Mas agora Jesus está dizendo que as pessoas, mesmo sabendo que é errado, as pessoas vão fazer mesmo assim. E Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois eles comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, viviam a sua vida cotidiana de maneira normal, até que eles são surpreendidos pelas águas do dilúvio. O que é que marcou os dias de Noé? Principalmente o que trouxe a degradação dos dias de Noé. É uma expressão bastante contraditória, esquisita, e que às vezes a gente prefere não tocar no assunto, mas a Bíblia diz, quando os filhos de Deus observaram as filhas dos homens e resolveram ter um relacionamento com as filhas dos homens, e a Bíblia diz que alguma coisa esquisita aconteceu ali. Por causa deste relacionamento, nasceram os gigantes na terra. Houve deformidade de uma imoralidade sexual, de algo que ia completamente contra a ordem e o padrão que Deus havia estabelecido. A Bíblia vai dizer que mesmo depois do dilúvio, quando Noé se embriagou, seu filho viu a sua nudez. O texto original vai além disso, porque Deus, quando viu que a imoralidade sexual havia crescido nos dias de Noé, Deus trouxe punição sobre aquela geração. E logo na saída, o próprio filho de Noé contempla a sua nudez e ficou observando. O problema não é que ele olhou, o problema é que ele continuou olhando e observando. E perceba que é
acontecendo ainda. E é onde vem a expressão dos dias atuais, os sodomitas dos dias atuais. E veja o que foi que marcou a geração de Noé. Foi um arco-íris que Deus colocou como sinal da sua aliança, dizendo: eu não destruirei mais a terra com água. Deus fez uma aliança com Noé. E hoje, as pessoas sabendo do que é certo, sabendo do que é errado, sabendo do que é pecado e do pecaminoso, utilizam um símbolo daquilo que Deus anunciou de trazer paz, uma aliança com o ser humano, um símbolo divino. Eles colocam como uma bandeira para ostentar o seu pecado, a sua bandeira colorindo e dizendo: nós temos a liberdade para exercer a nossa homoafetividade. O que marcou os dias de Noé foi a imoralidade sexual. O apóstolo Paulo vai dizer que nos seus dias em Roma também, Roma estava aprofundada na imoralidade, na pedofilia, no pecado, que o apóstolo Paulo estava dizendo: eles deixaram o costume natural das mulheres, e os varões se inflamaram, varão com varão, e as mulheres da mesma sorte. É o que marca a nossa geração. Todo o movimento liderado pela maldita Rede Globo nos nossos dias, que estaria pregoando e dizendo que não pode ter preconceito, que não tem nada, que isso é certo, e que o padrão de família já foi substituído, que é o padrão atual de família. O padrão atual de família continua sendo o leve, que o Senhor macho e fêmea, macho e fêmea, macho e fêmea. Precisa, irmão, de mais alguma coisa para provar que nós estamos nos últimos dias? A França abriu portas para a pedofilia. A França atualmente disse que não há limite de idade. Se uma criança sentir vontade de ter um relacionamento com outra pessoa, pode ter na idade que quiser. Se não tiver como provar que a criança foi coagida, obrigada a ter a prática, é normal, pode não ter problema nenhum. A França, onde está Emmanuel Macron. Essa é a realidade que nós estamos vivendo nos nossos dias. Os discípulos perguntaram: qual sinal haverá da tua vinda? E esses são os sinais, essas são as evidências. O anjo revelou ao profeta Daniel e disse que a ciência iria se multiplicar nos últimos dias. Para os irmãos terem uma ideia, até 1900 da nossa era, quase mais de 8.000 anos de história, o ser humano andou a cavalo. Agora, de 500 anos para cá, de 1900, de 100 anos para cá, veja a evolução que aconteceu. Compare 100 anos de história com 8.500 anos de história ou mais. Compare tudo isso. O homem andou a cavalo mais de 8.000 anos. E em menos de 100 anos, começou com o trem, a locomotiva, 30 km por hora. Aí daqui a pouco já inventaram o primeiro carro. Aí o homem já começou a andar um pouquinho mais rápido. Aí o homem se contentou com o carro. Aí já eles vão inventar, já Santos Dumont, 14 pisos, primeiro avião. E veio, fez a sua decolagem. Eles foram melhorando as locomotivas, melhorando os carros, melhorando os aviões. E para eles só o céu não era suficiente. Aí começou a guerra entre Rússia e Estados Unidos, as superpotências brigando, aquela hegemonia. Não porque nós não temos mais poder bélico, porque nós temos mais poder tecnológico, a corrida espacial. E o homem saiu da Terra. E segundo o relato deles, diz que foram até a Lua. O homem já estava lá de fora, e através dessa ciência desenvolvida, nós temos os inúmeros satélites que estão ao redor do nosso planeta. E hoje as notícias, elas são comunicadas com uma rapidez enorme, em frações de segundo, do outro lado do mundo, através da internet. As pessoas sabem o que está acontecendo aqui. O culto está sendo transmitido ao vivo a pessoas de vários países. Na minha página tem cerca de 37.000 pessoas que curtiram a página, um público de 37.000 pessoas, não só do Brasil, mas de outros países que estão assistindo e que estão acompanhando agora o que está acontecendo aqui. Esse é o ambiente. Eu me lembro quando eu tinha os meus 17, 18 anos de idade, mais ou menos isso, mas você vai lembrar quando as torres gêmeas foram destruídas, né? Talvez aqui tem criança e adolescente que nem sabe o que é isso, né? Mas eu já era vivo naquela época já. E aí eu me lembro, meu pai, uma televisão quadrada de madeira, já era mentiguinha aquela televisão naquela época. E o meu pai assistindo ali, o bombril na antena. Meu pai assistindo ali, aí o meu pai me chamou, e eu lá, o avião atingiu a torre, e o repórter ali ao vivo ali, transmitindo. A torre acabou
pai viu a hora que o segundo avião veio e atingiu a segunda torre. Ele viu antes do repórter. Aqui no Brasil, meu pai viu o que estava acontecendo lá nos Estados Unidos há mais de 10 anos atrás. Irmãos, essa é a realidade que nós estamos vivendo. E o que isso evidencia? Quando a Bíblia diz, por exemplo, em Apocalipse, todo olho o verá. Como será possível se Cristo, por exemplo, vai vir no Monte das Oliveiras de maneira visível para salvar Israel? Como que as outras nações irão saber? Hoje é possível, através da internet, naquele dia, todas as emissoras do mundo, que restar das emissoras através da internet, dos canais, enfim, as nações, os países irão registrar o retorno glorioso e nós vamos retornar junto com ele. A terra, glória a Deus. Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. A perseverança diante do assédio mundial que nós estamos vivendo, diante do assédio que o mundo assedia a igreja todos os dias, assedia as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, assedia a igreja de uma forma geral, para aceder ao pecado, para nos distrair, para nos entreter e para que nós esqueçamos dessa responsabilidade, que nós somos peregrinos aqui nessa terra, que nós estamos aqui de passagem. E Jesus disse aos seus discípulos: eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vós estejais comigo, para nós nunca mais estarmos separados. A nossa morada não é aqui, o nosso descanso não é aqui, o céu não é aqui, o paraíso não é aqui, a nossa vitória não está aqui, a nossa coroa não está aqui, o nosso galardão não está aqui, a nossa recompensa na eternidade. Aqui nós teremos aflições, aqui nós vamos chorar, aqui nós seremos perseguidos, aqui nós seremos caluniados, aqui nós seremos maltratados, aqui nós iremos sofrer, mas nós também, como participamos dos sofrimentos de Cristo, disse o apóstolo Paulo, com ele também nós seremos glorificados. Essa igreja será arrebatada. O apóstolo Paulo disse aos Tessalonicenses: de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Os mortos ressuscitarão primeiro. Eu vou ver meu pai, irmãos. A minha mãe orou 25 anos pela salvação do meu pai bêbado, quebrava tudo dentro de casa. Eu ia padecer de uma enfermidade, mas através da oração da família, um dia em lágrimas ele disse: chama o pastor, porque eu quero aceitar a Jesus. Meu pai partiu para a eternidade, mas ele partiu salvo. Para a glória de Deus, eu vou ver o meu pai. O que você quer ver naquele dia? Eu quero encarar Elias. Você é demais, rapaz. Olha, você é crente mesmo, hein? Você era crente mesmo. Eu quero ver Elias naquele dia. O que você quer ver naquele dia? Aleluia! A personagem mais importante que nós queremos ver naquele dia. E tentar entender o que os artistas tentam descrever nos quadros e que vende aos milhares. As pessoas colocam um retrato na parede de um judeu, que às vezes não é nem tão judeu assim, um retrato um pouquinho mais atual, mais moderno que da época de Jesus, mas que tentam retratá-lo, e nós temos essa ideia de quem ele é na nossa mente, mas a Bíblia nos assegura como ele é. Nós o veremos naquele dia. Os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. É uma garantia bíblica. Nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares, e a Bíblia que está nos garantindo isso. Não é imaginação da mente cansada dos evangélicos, não é uma utopia, não é alucinação, não é fé, e a declaração bíblica: nós seremos arrebatados. Glórias a Deus. Eu quero te animar aqui nessa noite, porque quando se fala de arrebatamento, é impossível que as pessoas não pensem em seus familiares. Mas eu tenho meu marido que ainda não é salvo, eu tenho meus filhos que ainda não são salvos, eu tenho um parente, eu tenho um amigo, eu tenho uma pessoa muito querida que ainda não é salvo. Eu não consigo desejar o arrebatamento. Eu quero que Jesus demore mais um pouquinho, a fim de que essas pessoas se alcancem. E a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que ele não é tardio, mas que ele é longânimo, aguardando que todos cheguem ao conhecimento da
salvação. Isto é verdade. No entanto, o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer a Timóteo, ele diz: Timóteo, eu combati o bom combate. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele está animado dizendo: eu vou estar vivo para ser arrebatado naquele dia. Ele diz: nós os que estivermos vivos. Mas quando ele vê a trajetória final dele, os seus dias, os dias da sua vida aqui na terra se findando, ele sabia, quer através da vida ou através da morte, Jesus será engrandecido. Essa é a vida do apóstolo Paulo. Ele, enquanto ele estava vivo, ele acreditava no arrebatamento. E quando ele viu que a sua condenação foi decretada, que a sua cabeça seria arrancada, ele disse para Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Só me resta agora a coroa de justiça, que está reservada a mim, mas não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vida. Que amam a sua vida. Que amam a sua vida. Amar a vinda de Cristo. É a Bíblia que está dizendo. O apóstolo Paulo diz que há uma recompensa para todos aqueles que amam a sua vinda. Para aqueles que amam a vinda de Cristo. Enquanto ele estava vivo, aguardava o arrebatamento, mas na sua trajetória final, ele estava aguardando que através da morte, ele também receberia uma recompensa. E nós, como igreja, nós estamos aguardando este evento. A qualquer momento, nós seremos arrebatados. Para nós, os salvos, é motivo de alegria pensar no arrebatamento. Para aqueles que ainda têm compromisso com o mundo, para aqueles que ainda têm compromisso com o pecado, para aqueles que ainda têm algo escondido por debaixo do pano, para aquele que ainda tem algo escondido da esposa, para aquele que ainda tem algo escondido do esposo, para aquele que ainda tem algo escondido dos pais, para aquele que ainda tem algo escondido do pastor. É um terror quando se fala de arrebatamento, quando se fala de arrebatamento. Mas para aqueles que têm as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, a sua mente purificada, dá uma consciência, é motivo de imaginar o rosto dele. Nós veremos naquele dia. O sangue de Jesus é poderoso para nos garantir essa vitória, irmãos. O sangue de Jesus é poderoso para nos garantir essa vitória. Eu quero te animar aqui nessa noite. Quando Jesus foi indagado pelos saduceus que não acreditavam em anjo e também não acreditavam em vida eterna, em vida após a morte, eles perguntaram para Jesus dizendo: Senhor, é o seguinte, uma mulher, ela teve 7 maridos, se casou com o primeiro, morreu, o terceiro morreu os 7, ficou viúvo. Na ressurreição, qual dos 7 vai ser o marido dela? Eu acredito que eles se cutucaram no rei e quero ver a resposta dele. É absurdo, por isso nós não acreditamos em ressurreição. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Não sabeis que na ressurreição não se casam e nem se dão casamento, mas seremos semelhantes aos anjos. Já viu anjo na Bíblia? Não existe anjo, existe somente anjo. Somente anjo, ou seja, na eternidade, esse maridão bonitão aí, irmão, vai ficar mais bonito, mas você não vai sentir atração nenhuma por ele. Essa mulher bonita que você tem aí, irmão, ela vai ficar mais bonita ainda na eternidade. Você não vai sentir atração nenhuma por ela. Porque na eternidade não haverá marido, não haverá esposa. Que Jesus, o que Deus estabeleceu foi aqui na terra, Adão e Eva, crescer, multiplicar e encher a terra. Esse é o plano aqui. Mas após o arrebatamento, esse plano, ele entra numa outra esfera, em uma outra dimensão. É declaração bíblica. Seremos semelhantes aos anjos. Não haverá pai, não haverá filho. Aleluia. Não haverá parentesco na eternidade. Não vai ter sogra no céu. A sogra é uma bênção, eu amo ela. É responsável da minha alegria. Eu cantar essa loira maravilhosa. Não haverá ligação familiar. Todos os laços familiares são quebrados. Então, mulher, ame o teu esposo. Esposo, ame a tua esposa. Cumpra a tua missão aqui na terra. Se for necessário, homem, dê a vida por ela. Mulher, ame esse marido. Filhos, obedeça os seus pais, porque a bênção está na obediência. Mas após o arrebatamento, o vínculo é quebrado. Você não vai mais sentir saudade de filho, nem de filha, nem de esposo, nem de primo, nem de prima, nem de amigo. A única sensação que você terá após o arrebatamento é encontrar com ele.
agora. Seja tomado por esse sentimento agora. Renate o Ica Menefai. Dá tempo de você pedir perdão nessa noite. Dá tempo de você se arrepender. E você que está me acompanhando aí pela internet, dá tempo de você abandonar o pecado, lavar as suas vestes no sangue de Jesus e fazer parte desse povo que será arrebatado. Iremos encontrar com o noivo. Aleluia! Você não tem para quem ficar. Na Europa, eles não contratam mais 2 pilotos evangélicos. Ser um evangélico ou de qualquer outra religião. Porque eles sabem que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. E o avião não pode ficar deslocado. 2 evangélicos não podem pilotar um avião. Naquele dia, muitos carros ficarão deslocados. Ônibus lotados nas rodovias irão perder o controle, irão cair pelas ribanceiras. Os motoristas, os pilotos evangélicos serão arrebatados naquele dia. As filas de hospitais, pacientes vão estar no ato da cirurgia, o médico crente operando. De repente o médico sumiu e não pode terminar a cirurgia. Uma dor ainda maior irá tomar conta das maternidades. Haverá um grito das mulheres grávidas no dia do arrebatamento. Minha barriga puxou, cadê o meu filho? Aquela que desejou 9 meses ver o rosto do seu filho, o filho deitado ao lado da cama, mas naquele dia ela vai olhar e não vai ver. Vai ficar as roupas, a fralda, a coberta, os acessórios do bebê, mas a criança será arrebatada naquele dia. Muitos desviados irão entrar correndo nas igrejas. Cadê o pastor? Vai comprar uma meia dúzia de desviado que não tinha compromisso e que estava ali somente para manter a aparência. Vai ser um dia de choro, de lamento para aqueles que caem aqui na terra. O apóstolo João, ele vê o primeiro selo desenrolando e o cavaleiro branco surge. O homem virá para colocar ordem no caos que será gerado após o arrebatamento da igreja. O anticristo. Depois essa paz será quebrada. Logo em seguida vem um cavaleiro vermelho por nome de guerra. E a guerra vai se instaurar, a terceira guerra mundial, as nações em conflito. É por isso que o Senhor Jesus diz que haverá guerra, nação contra nação. E ele diz, este evangelho do reino será pregado a todo mundo. Depois virá o fim. Perceba que o arrebatamento não é o fim. O fim vem depois do período da grande tribulação e ainda tem a última era, que é a era do milênio, quando Cristo vai reinar aqui ainda, por durante 1000 anos. Depois, o evangelho do reino, então virá o fim. O arrebatamento ainda não é o fim, desenrola a grande tribulação. Por consequência da guerra, vem outro cavaleiro preto, que é a fome. A guerra, ela traz fome. Em consequência, perceba que são eventos em cadeia. A manifestação do anticristo, a falsa paz, a guerra, por consequência da guerra, a fome. E como consequência da fome, o 4º cavaleiro, que é chamado de morte, é o cavaleiro amarelo, mas não é um amarelo vivo, é um amarelo pardo, com cor de morte. E foi lhe dado uma grande espada para matar a 3ª parte da humanidade. Imagina a mortandade que vai ser. Aqui é apenas um resumo do que, eu não vou entrar no detalhe das trombetas e do que as taças revelam. Perceba que as trombetas são juízos, diz um terço, mas as taças elas são derramadas completamente, porque está marcando a ira de Deus sendo derramada sobre as nações que rejeitaram a Jesus como Salvador e também perseguiram a nação de Israel. Deus irá tratar com as nações do mundo e também com a nação de Israel nesses dias. Mas no final do período de 7 anos, para quem ficar aqui na terra, será interminável. A Bíblia diz que as pessoas vão clamar, as montanhas e as rochas caiam sobre nós, porque é chegado o dia da ira daquele que se assenta no trono e também do Cordeiro. Se escondam, nos escondam da face. O mundo estará em terror pelo que irá acontecer no período da grande tribulação. Mas essa igreja, ela não vai ver nem o primeiro nem o 4º cavaleiro.
não há julgamento para a igreja que leve à condenação. Ninguém, nenhum crente, nenhum salvo em Cristo será levado para julgamento, para a condenação. O único trono de julgamento onde há perdedores é o julgamento final do grande trono branco. Mas no tribunal de Cristo, somente os vitoriosos, somente a igreja irá ser recompensada. Quando o texto, que é o tema dessa festividade, diz: eis que veio sem demora, o meu galardão está comigo e darei a cada um segundo as suas obras, não está se referindo aos infiéis, mas está se referindo aos fiéis, à própria igreja, ele trazendo o seu galardão. É o tribunal de Cristo, onde todos serão recompensados pelas suas obras. E o apóstolo Paulo diz que serão levadas em conta a qualidade das obras. Obras de feno, de madeira, de pedra preciosas, de ouro, de prata, irão passar pelo teste do fogo. E somente aquilo que é ouro, que é prata, que é pedra preciosa, vai passar pelo teste do fogo. Aquilo que for pedra, ou melhor, aquilo que for madeira e que for palha, não irá passar pelo juízo, não será aprovado, porque são as obras que as pessoas fazem aqui, mas que já recebem a sua recompensa aqui, o seu galardão aqui. Tudo é feito perante os olhos da multidão, tudo é feito em público, irmão. Não haverá recompensa. Quanto maior o congresso eu pregar, maior vai ser o meu galardão. Quanto mais aparecer o meu nome no cartaz, maior será o meu galardão. Quanto maior for o meu dízimo, todo mundo saber que eu sou o maior dizimista da igreja, maior será o meu galardão. Tudo que nós fizemos publicamente aqui, nós já recebemos a nossa recompensa. Há situações e há obras, irmãos, que nós fazemos publicamente, mas nós não fazemos para se aparecer, que nós não fazemos. A intenção do nosso coração é verdadeira diante de Deus, então a recompensa está guardada naquele dia. Mas a obra que ninguém vê, a multidão não vê, a igreja não vê, o pastor não vê, a liderança não vê, às vezes nem a esposa, nem o esposo, nem os filhos, nem os familiares vê o que se passa no íntimo, no interior, e quais são as intenções, a oração, a intercessão, o clamor, a súplica, o pedido, a fidelidade, a renúncia, a guerra, a batalha, os conflitos, o desejo de parar, mas continua mesmo assim. Às vezes o desejo de morrer, o desejo da morte, diz: Deus, porque eu estou sofrendo tanto assim, porque o Senhor não tira a minha vida, mas mesmo assim você continua. Naquele dia você irá receber a recompensa. Ele vai dizer: valeu a pena, valeu o sacrifício, valeu o esforço. Você está aqui, você será galardoado, e nós devemos estar prontos e preparados. Isso é uma história dos missionários que chegaram de viagem no navio, e quando iam descendo, eles viram aquela tropa de pessoas uniformizadas da marinha, ali todos tocando trombeta e tapete vermelho, e o missionário já de idade, retornando do campo, olhou para a esposa e disse: minha esposa, vieram nos receber, e foram descendo no navio, e foram se aproximando. Aí chegou uma autoridade e começou a andar pelos tapetes vermelhos. Eles perceberam que aquela festa não era para eles. E não apareceu nem o cooperador da igreja, nem o membro, nem o convertido da igreja apareceu para receber os missionários. Ninguém foi recebê-los. Eles, com muita idade, tiveram que carregar as suas malas de lá. E ele ficou desanimado, cabisbaixo, começou a chorar. A esposa dele disse: meu velho, a nossa recompensa não é aqui. Aleluia. Às vezes aqui nós nos esforçamos, fazemos de tudo, exportamos tanta coisa, e nós não recebemos a devida retribuição. Ninguém vem, ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Mas no tribunal de Cristo, irmão, você vai receber toda a recompensa. Glorifica a Deus e faça, não como servindo a homens, mas como servindo o Senhor, porque é uma recompensa. Logo após o tribunal de Cristo, irmão, a Bíblia diz que há uma boda do Cordeiro. Alguns interpretam como o julgamento final da grande tribulação, do sangue das nações que serão pisadas, e um convite às bodas que era para se alimentar da carne das nações, e um morticínio que haverá na terra. Outros subentendem que as bodas do Cordeiro é uma referência do encontro da igreja com o Cordeiro, irmão. E se isso é verdade, irmão, naquele dia se haverá um casamento. É claro que João tem uma visão do casamento judaico, nós temos uma visão do casamento aqui ocidental, mas todo casamento tem mesa e tem comida. Eu imagino a mesa, e eu também não sei o que vai ter de comida lá, irmão. Eu imagino a melhor comida aqui da terra, só que 10 vezes melhor que haverá lá. Mas eu fico imaginando a cena, irmão. A Bíblia diz assim: tantos como a areia da praia. Já meditou no que você canta? Tente contar os grãos de areia da praia.
tantos como a areia da praia. Todos vestidos de branco, imagina. Quando o povo salvo entrar, imagina, você está na mesa, de frente com você, um africano bonito, igual ao Carlos, assim, ó. Um pouquinho mais escuro, que chega a dar aquela azulada ainda, assim, mais escuro ainda. Um sorriso lindo. Eu não sei se nós vamos falar, irmão, lá no céu, porque o céu é algo glorioso, maravilhoso, perfeito. Eu acredito que nós vamos estar acima da fala, acima da linguagem, que um simples olhar haverá uma comunicação. É uma imaginação minha, um pensamento meu. Não estou dizendo que tem um texto bíblico que diz isso. Eu estou imaginando assim. Você vai sentir aquilo que o judeu diz que é shalom, aquilo que os assembleianos dizem, a paz do Senhor, e você vai sentir essa sensação de alegria. Do lado do africano chinês, olho bem puxado. Você pensa que ele vai soltar alguma palavra em chinês, ele vai olhar e você vai sentir o mesmo shalom, a mesma paz do Senhor vencendo. Você vai lembrar do dinheiro que você entregou na obra missionária. Você vai lembrar das noites que você dobrou o teu joelho e disse: Deus abençoe